Quer entender como funciona a sociedade contemporânea? Curso do Colunas Tortas, A Sociedade do Consumo para Zygmunt Bauman, link na descrição e no primeiro comentário fixado. Bora aprender em conjunto, ministrado por mim, oferecimento do Colunas Tortas. Bora pro vídeo? Quanto tempo vale a pena ficar num cursinho para passar numa faculdade? Essa é uma pergunta que eu acho que ela é importante até para a gente compreender como que a gente vai lidar com o ato de fazer um curso, uma graduação, com as escolhas que a gente tem, com as possibilidades que a gente tem, com os nossos limites e com os nossos potenciais para conseguir ou não fazer uma universidade, por aí vai. E há diversos elementos aqui em torno disso, né? Elementos econômicos, às vezes alguns relacionados a como que a gente se percebe no mundo, porque, assim, eu super entendo que fazer um ano de cursinho, tentar faculdade é uma coisa mais ou menos comum para quem tá querendo entrar num curso de uma universidade pública que seria mais ou menos concorrido. Ao mesmo tempo, fazer o cursinho tende a ser um gasto, e esse gasto vai se acumulando, até chegar a um ponto que a gente pensa, eu tô gastando tanto que eu já poderia ter feito a faculdade? Talvez se fosse uma escolha mais simples ou mais fácil? Ou será que, de repente, vale muito a pena continuar até conseguir passar em uma pública? Eu provavelmente tô indo pro 9º ano de cursinho. E eu tô bem com isso. Há mais ou menos um ano atrás, eu fiz um vídeo falando sobre como eu tava no 7º ano, indo muito animada pro 8º, e contei mais ou menos a minha trajetória. Perfil Daily Aricinha. Que eu fiquei 2 anos parada, tive 2 burnouts, uma internação e, enfim, muitas coisas. E aí agora, começo de 2026, eu posso falar pra vocês que valeu muito a pena. Eu queria pausar logo aqui no início, só pra gente entender uma coisa, né? Burnout de estudante é uma coisa que existe, principalmente quando se vive num certo círculo em que há uma pressão pra se passar no vestibular, e principalmente quando a expectativa de se passar no vestibular é uma expectativa daqueles cursos que são extremamente concorridos, né? O vestibular, ele não é uma prova que vai medir a nossa inteligência, ele não é uma prova que vai medir um mérito, ou melhor, o mérito que existe por trás da nota da prova do vestibular é o mérito de ter aprendido aquilo que vai cair na prova da maneira como a prova se apresenta. Ou seja, a técnica que você aprende é a técnica de passar no vestibular. Não necessariamente você está aprendendo conteúdo, você está aprendendo a técnica de passar no vestibular. O mesmo vale para concurso. Em concurso, eu acho que é até mais fácil de você ver nos cursinhos, tudo mais, com uma honestidade maior, eu acredito até, é mais fácil de ver que o que se quer ensinar é, de fato, a técnica para passar no concurso. Você não vai aprender sobre, sabe, matemática, você vai aprender a técnica correta para usar a matemática na hora do concurso. Você vai aprender ali os atalhos corretos para se usar a língua portuguesa na hora que cair no concurso. Ou seja, vestibular, concurso público tem muito mais a ver com aprender uma técnica que você precisa de algum tipo de conhecimento, mas que não necessariamente tem a ver com estudo no sentido mais nobre da palavra. E aprender essa técnica, principalmente para cursos ou concursos extremamente concorridos, tende a gerar uma ansiedade gigante, tende a gerar um estresse gigante, tende a gerar noites mal dormidas, tende a gerar quando vem o fracasso, porque ele vai vir, né? Quem presta concurso não presta um. Quem presta concurso, por exemplo, presta 3, 4, 5. Quem presta concurso tá sempre fazendo prova. De novo, eu acredito que no caso de concurseiro é até uma cultura mais reproduzida, mais proliferada, de que você de fato vai fazer vários concursos e tá tudo bem. De que fazer um monte de concurso é até, chega a ser uma, eu não vou dizer diversão, mas chega a fazer parte do processo, que é diferente do vestibular, porque o vestibular, ele dá uma vibe de fracasso. Se você não consegue passar na primeira, na segunda, passa uma vibe de certo fracasso. E eu não digo a vibe de fracasso porque de fato se é fracassado, mas porque existe meio que um tempo limite, existe uma expectativa, aquela coisa da sua vida começar a andar depois que você entrou para a faculdade, da sua vida começar a ser uma vida adulta depois que você entrou na faculdade, e evidentemente aqui eu tô falando de círculos mais restritos, né? Para a maioria das pessoas, a sua vida começa muito tempo antes, e quando você sai da escola
escola é o momento que você vai ter ali o seu emprego em período integral, né? É sobre isso, no fundo. É o momento em que você vai fazer um curso técnico. É o momento em que, de repente, você vai fazer uma faculdade particular, de custo barato, vai fazer uma EAD, que custa pouco, para ter ali algum tipo de especialização e entrar no mercado de trabalho. No entanto, ao mesmo tempo, quando se tá nesse círculo da necessidade de passar no vestibular, desse estresse, da necessidade de passar no vestibular para se ter uma vida, tudo se passa como se o período em sair do ensino médio e entrar na faculdade fosse um período que você tá postergando o início da sua vida. A Vanolta diz, os macetes, né, dos cursinhos, exatamente. Ter feito esse 8º ano de cursinho. E por isso que eu tô animada pra ir pro meu 9º ano de cursinho. Às vezes dá uma crise existencial, às vezes dá, eu não vou negar, não vou ser hipócrita. Mas eu ainda assim tô muito animada, porque assim, o tanto que eu evoluí em 2025 em questão de nota, em questão de conhecimento, em questão de evolução espiritual e humana. Eu vou ser sincero aqui, vou dar uma experiência de vida, né? Eu saí da escola e já entrei direto na faculdade. Entrei na faculdade com 17 anos. Eu não aguentaria, não. Vale dizer também que eu já tinha feito um curso técnico, né? Então, a minha vida nesse sentido, assim, seria mais simples de eu já entrar no mercado de trabalho no emprego do curso técnico, tudo mais, etc, né? E na época da faculdade, o primeiro semestre, eu trabalhei na faculdade como monitor de física e química. No segundo semestre eu já arranjei um emprego e tal. Então isso nunca foi parado, né? Mas eu acho que eu não aguentaria fazer mais de um ano de cursinho se eu fizesse. Nunca tive a experiência de fazer cursinho. Nunca tive essa experiência. Mas eu não sei se eu conseguiria. Não sei se eu conseguiria fazer isso mais de uma vez e ver as mesmas matérias e olhar pro lado e ver as turmas mudando e eu ficando de repente também. Tem esse quesito aí. Não sei se seria simples de fazer isso. E essa sensação também de ficar parado, cara, eu venho de família operária, assim. Então, dá vergonha de não trabalhar, tá ligado? Eu não sei se é o caso dela, eu não tô falando dela, né? Todo respeito a Arícia, acredito que seja Arícia o nome dela. Todo respeito a Arícia, não é sobre ela, mas tô dizendo assim, eu não sei se estar num período de transição durante muito tempo seria algo que de repente não quebraria, inclusive, toda a formação da subjetividade do filho do peão, sabe? Por experiência própria, diz o Vitor, posso dizer que a pressão e desgaste constante em se manter nesse período sem uma identidade clara, trabalhando 6x1 e estudando pro vestibular é desanimador, é um horror. E a Priscila diz, exatamente como eu, 17 anos, faculdade e curso técnico. Esse é o caminho. E é aquela coisa, né? Tipo, que bom que a moça, Arícia, acredito que seja Arícia o nome dela, ela tá conseguindo tirar algo de legal dessa experiência. Que bom que ela tá conseguindo tirar algo de interessante dessa experiência. Eu percebo um tom meio que de desabafo também no vídeo, porque pra todo mundo, ficar 8 anos no cursinho, ir pro 9º ano é destacável, né? Não é aquela coisa do cotidiano. Não é aquela coisa que, assim, acontece com todo mundo. Mas no fundo esse vídeo é sobre como o período do cursinho pra certo pedaço da população é um buraco negro. É um período em que a vida ela não vai pra frente ao mesmo tempo. Não tem como voltar ao mesmo tempo. Não existe colher de chá, né? Não tem muito o que fazer. Você tá no limbo. Valeu muito a pena. Ei, você, me escuta com atenção. Deixa eu pausar o vídeo rapidinho, só para você entender que o Colunas Tortas é um projeto independente. É um site, são as redes sociais, é este canal do YouTube que é feito inteiramente por mim de maneira independente, sempre tentando trazer ciências humanas de uma maneira mais aplicada no nosso dia a dia. E como se trata de um projeto independente, ele também é autofinanciado. O financiamento dele acontece com as visualizações que vocês dão, com os cursos que vocês compram e também acontece quando vocês se transformam em membros do canal. Seja membro do Colunas Tortas para ter acesso a vídeos exclusivos para membros que eu tô mostrando agora para você. Lá na homepage do canal você vai ter várias playlists. Vai ter a playlist dos vídeos que são para você, que é o algoritmo escolhe o que talvez seria mais adequado para você. Tem a dos últimos vídeos também. E depois são só playlists de membros. Todas as playlists de membros são tagueadas com membros. Elas estão aqui
aqui dentro das playlists e na homepage tem as principais. Primeiro a playlist de Ciências Humanas, onde eu trago Adilson Moreira falando do racismo recreativo, onde eu trago questões sobre colonialismo, onde eu trago Sueli Carneiro para poder falar sobre racismo no Brasil, onde eu falo sobre conservadorismo, onde eu trago Cida Bento para falar do Pacto da Branquitude. Tem também as playlists que são videoaulas, são séries de vídeos para a gente compreender uma obra de um autor, Desvendando a Microfísica do Poder, onde eu falo muito sobre texto a texto do livro A Microfísica do Poder, do Foucault, as figuras do desatino na História da Loucura, onde eu falo sobre cada forma que a loucura é exemplificada dentro do livro História da Loucura do Foucault, uma introdução ao livro Modernidade Líquida do Bauman. Então aqui você tem um apoio para fazer a leitura capítulo a capítulo da modernidade líquida e extrair o máximo possível deste livro. O Normal e o Patológico, do Georges Canguilhem, que também é muito importante para os estudos que acontecem no século XX, além de ter acesso a todas as lives que são feitas semanalmente no Colunas Tortas. Eu também comecei uma playlist nova de vídeos para membros, de monólogos, onde eu faço um vídeo um pouco maior, com um tempo um pouco maior, falando livremente, uma conversa mais íntima que fica só entre eu e você, membros do canal. Então, seja membro do Colunas Tortas, apoie o Colunas Tortas, financie o Colunas Tortas, faça parte dessa história e nos apoie a continuar produzindo cada vez mais. Seja membro. Agora vamos voltar pro vídeo. Eu quero pegar, gente, aquele vídeo. Não sei se vocês lembram disso, a moça, no início do ano passado, ela falou que estava fazendo 10 anos de cursinho, deu tudo certo para ela conseguiu passar, foi tudo legal, mas só pra gente ter também essa ideia de o que é isso, né? De ficar tanto tempo no cursinho e de como isso é um limbo que vai meio que criando um buraco, assim. Um buraco que você vai entrando, vai entrando, vai entrando e é muito difícil de sair. Gente, 10 anos de cursinho. Se eu não passar agora, esse mês, né, que vai começar a sair os resultados, se eu não passar, 2025 vai ser o meu 10º ano de cursinho. É a Ana Laura Ramazotti. E eu estou gravando isso porque eu estou em pânico. Eu tô sozinha, tava me arrumando, comecei a ter uma leve crise de ansiedade e resolvi gravar pra desabafar, enfim. Eu também estaria em pânico. O 9º ano de cursinho já foi horrível, pra ser sincera, esse ano foi muito chato, algumas coisas que aconteceram comigo, de gente fazendo piada com o meu tempo de cursinho, gente comparando nota de simulado, sendo que ninguém leva em consideração o que a gente tá passando em casa, né? Mas, enfim. É, assim, e no caso dela, se eu me lembro bem, ela tinha o emprego dela regular e ela fazia o cursinho no período que seria o período da faculdade, à noite, né? Então, assim, ela meio que já tinha começado a construir sua vida, só que mais ou menos, porque quando você tá no cursinho, você tem um emprego regular, e aí você passa, no caso dela, pra medicina, esse seu emprego regular foi embora, né? Ele foi um entre períodos, não foi exatamente a construção de uma carreira. Mas mesmo assim, ainda é um pé dentro da realidade, né? Ninguém se importa. E esse ano, se eu não passar, vai ser meu 10º ano de cursinho. E eu nunca fiquei com tanto medo na minha vida. Não que 9 anos seja aceitável, né, gente? Porque não é. Já é muito tempo. O número 10 é quase cabalístico, né? A dezena fechadinha. Mas assim, 10. Eu tô rindo de nervoso. Eu tô muito, muito nervosa, gente. Assim, eu não sei mais o que fazer, sabe? Eu realmente acho que eu não aguento um 10º ano de cursinho. Até porque eu imagino também que enquanto você tá ali fazendo cursinho, de novo, na experiência de quem nunca fez cursinho, mas eu acredito que essa não é uma experiência muito difícil de se decifrar. Enquanto você tá ali fazendo cursinho, você tá imerso naquele mundo e a ficha ela só cai depois de um tempo, principalmente no período de fim de um ano de cursinho e começo de outro, quando você tá esperando o resultado, né? Quando você tá dentro do período ali estudando e tudo mais, e trabalhando, daí você vai pro cursinho, estuda, tem as suas relações cotidianas, então você tem também ali uma carga de relações saudáveis do dia a dia, amizades, tudo mais. Você tá nesse contexto, as coisas vão acontecendo, você nem percebe. E aí acaba o ano, você faz a prova, porra, eu tô há 10 anos aqui, eu vou fazer 10 anos de cursinho. São 2 graduações, por exemplo. E ao mesmo tempo que eu não queria desistir, eu não tenho... Não é nem que eu não queria, eu não tenho uma segunda opção, nem de faculdade, nem de curso, nem de nada. Então, eu não sei o que fazer. Eu só sei que se eu não passar, vai ser mais um ano que eu vou estar sofrendo muito.
porque desde o 5º ano de cursinho eu sofro muito. A Juliana diz, bom dia, Juliana. Eu nunca levaria essa conversa pro TikTok, ela foi massacrada na época. E eu lembro que ela foi massacrada porque o pessoal achava que ela era sustentada pelos pais, né? Não passa pela cabeça do sujeito a mera possibilidade de uma pessoa ter um emprego e fazer cursinho, por exemplo. Porque é aceitável, né? Tipo, a maioria, em média, Se ela tivesse feito letras, tava com doutorado completo já. pra medicina em pública, são 5 anos de cursinho, em média, né? E aí, quando eu passei, né, do 6º, 7º, eu tinha muita vergonha antes. Hoje em dia eu não tenho mais vergonha, porque eu reconheço que é um privilégio poder pagar todo esse cursinho, ter condições, né, de fazer tudo isso. Mas eu não tenho mais condições psicológicas, gente. Assim, tá muito complicado e eu tô com muito, muito medo. Nunca achei que eu ia estar me expondo um vídeo na internet falando tanto que eu tô com medo de não passar no vestibular. Porque chega um dado momento que a gente olha o nosso círculo social, a gente tem 2, 3 pessoas pra falar, só que às vezes o problema ele é grande o bastante pra não caber nesse bate-papo de 2, 3 pessoas. Ou ele cabe numa terapia, ou ele cabe pra você falar com estranhos, pra ver o que os estranhos também vão falar sobre. Mas eu tô. A realidade é essa. Eu tô com muito medo e eu tô muito nervosa. Essa semana que vem, são semanas assim decisivas pra vida inteira, gente. Não é tipo, esse ano, 2025, não. Essa semana vai decidir o que eu vou fazer pro resto da minha vida. O Maoki diz, meu tio era inteligentíssimo, fez vestibular pra medicina 8 vezes, mas ele ficava nervoso na prova e não conseguiu passar. Acho que assim, a prova ela tem dessas, né? Além de você ter que aprender uma técnica, você também tem que estar no dia bom também pra conseguir aplicar essa técnica. Porque eu já sei que eu não vou aguentar fazer outro ano de cursinho, gente. Eu sei o tanto que eu sofri esse ano com comentários sobre o tempo de cursinho, comentários de notas de simulado, piadinha, essas coisas. Coisa de criança, né? Coisa de gente tonta, mas assim, que me afetou muito esse ano. E cada ano vai ser pior, né? Porque, enfim. E eu não quero passar por isso de novo, ao mesmo tempo que eu não quero abandonar a medicina. Afinal, já tentei, né, por 9 anos e abandonar agora. Seria injusto comigo mesma, né? E tem isso também que eu não cheguei a falar a partir do primeiro vídeo, do mote do primeiro vídeo, mas acho que esse segundo ele dá o mote pra dizer isso também, né? Que chega num dado momento que você se apega à necessidade de passar, porque caso contrário foi um fracasso, né? Depois de 2, 3, 4, 5, 6, 7 anos, não passar acaba se transformando meio que num fracasso. Por mais que muitas vezes ninguém vá achar um fracasso, mas você se olha no espelho e você sabe que você ficou 7 anos. E talvez possa dar aquela sensação de, porra, eu não consegui. Eu vou carregar pra minha vida o estigma de ter ficado 7 anos e não ter conseguido. Tipo, viciado em jogo, na próxima vem o jackpot. É tipo isso. Mas a realidade é que provavelmente eu não vou aguentar. E se eu não passar, daqui a pouquíssimos dias, eu não sei. Não sei o que eu vou fazer, gente. Não sei o que eu sou capaz de fazer se eu não passar. Mas é isso. Tristinho, tristinho. Ó, só pra gente não sair com clima triste, ela passou, tal. Aqui o perfil dela, ó. Medicina na UEL, enfim, tem os vídeos dela se arrumando medicina, tal, vlog da medicina, passou, deu tudo certo, tá fazendo o curso dela, enfim, tá vivendo a vida dela. E aí o ponto é esse, né? O ponto no fundo, no fim das contas, o ponto é que esse período é um período em que você ainda não é nada, você quer ser alguma coisa, não sabe muito bem se vai ser, ao mesmo tempo você sabe que não é mais moleque, ao mesmo tempo a vida tá batendo, a vida adulta provavelmente já bateu, e aquela sensação de culpa de que eu ainda não estou vivendo o que deveria viver na vida adulta tá batendo também. Junto com isso, a necessidade de não se despedaçar, né, enquanto um sujeito, enquanto uma identidade, e a necessidade, portanto, de dar algum sentido na experiência de fazer o cursinho, mesmo quando não dá certo, tudo isso de uma vez só, gerando ali um burnout, como disse a moça do primeiro vídeo, gerando um desespero, como mostrou a moça do segundo vídeo, e aí tá lá você trabalhando, pagando cursinho, no entanto, pagando um cursinho que não vai te dar um diploma ou uma especialização, que não vai te ajudar
no mercado de trabalho, que não vai te ajudar a ter um cargo melhor no seu trabalho. Mas se você tiver a oportunidade de fazer um cursinho para tentar passar na faculdade federal, fazer um curso de graça, top, maravilha, né? Isso é muito bom. Mas talvez, a depender de quem você seja, a depender da sua vida, passar 10 anos, 6 anos, 5 anos no cursinho, de repente, talvez não seja uma boa estratégia pragmática para dar um desenrolo na própria vida. Porque às vezes, fazer uma faculdade particular relativamente barata e depois fazer uma especialização numa faculdade top de linha, seja uma boa estratégia. Que muitas vezes você vai conseguir pagar essa especialização com o seu salário, que provavelmente a sua graduação vai te permitir. Tudo bem, minha gente? Você fez cursinho? O que você achou do cursinho? Deixa nos comentários.